Na Escritura Sagrada, nós não vemos muitas pessoas que tiveram algum vislumbre daquelas coisas boas que nos aguardam, daquilo que Deus tem para nós. Parece que o apóstolo Paulo foi uma dessas poucas pessoas. E parece que ele viu muito mais do que um vislumbre. Parece que ele realmente recebeu revelações extremamente profundas que nem são lícitas ao ser humano mencionar. E hoje nós veremos uma palavrinha de Paulo a respeito da comparação da glória que nos aguarda com aqueles sofrimentos que nós podemos conhecer nessa vida. Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. E aqui nesse canal nós fazemos isso. Nós abrimos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós começamos num livro, no primeiro capítulo, primeiro verso, e vamos avançando capítulo por capítulo, verso por verso, buscando sempre entender o contexto literário, o contexto histórico, a geografia, a política, a religião, os costumes de época, para com isso a gente poder extrair o máximo de conteúdo do texto sagrado. E estamos agora, então, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos começar nosso estudo do nosso jeito de sempre. Senhor amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pela Bíblia, e obrigado porque nós temos liberdade para ler e conversar sobre a Escritura Sagrada. Preserva, Senhor, essa liberdade para que a gente possa continuar fazendo isso com tanta alegria. E no dia de hoje, nos conduz à verdade. E assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga também o seu amém, concorde com essa oração e faça dessa oração também a oração e a oração da sua vida. Vamos então continuar no capítulo 8 de Romanos. Abra sua Bíblia, Romanos 8, a partir do verso 18 agora. Uma brevíssima recapitulação, tá? Romanos é uma carta que merece ser lida na sua integridade e, assim, num estudo continuado que não seja muito demorado. É uma densidade muito grande de conteúdos e que, se você ficar devagarzinho, lendo aos poucos, parando, dando pausas, é provável que você, ainda que vá aprender muita coisa boa, perca muito dessa riqueza. Então, se você está chegando agora, quando acabar esse vídeo, minha sugestão, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 1 e venha lendo. Faça uma revisão. Também tem os vídeos aqui do canal para lhe ajudar nisso. Mas vamos aqui olhar brevemente o que Paulo está fazendo. Ele está tratando de um grande tema da vida cristã, o tema da salvação. E ele vem também contrapondo, dentro desse tema da salvação, uma ideia muito errada que se pode, de alguma maneira, merecer ou conquistar a salvação por ações humanas. Ele contrapõe isso com a verdade, que é a salvação é um presente de Deus. Ela foi comprada para nós por Jesus Cristo, com o seu próprio sangue, na cruz do Calvário. E essa salvação nós recebemos quando temos fé em Jesus Cristo, quando nós acreditamos no que Ele fez por nós, quando nós nos entregamos a Ele, confessamos nossos pecados, confessamos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Então não há nada que nós possamos fazer para comprar essa salvação, para acrescentar, para participar da salvação. Tudo o que nós fazemos, na verdade, é consequência de sermos salvos. O erro é pensar que a pessoa faz boas ações para ser salva. Na verdade, a pessoa é salva por fé e, por ser salva, ela vai praticar boas ações para glorificar o Pai que está nos céus. Então, o capítulo 8 tratou bastante disso também, tratou aí da diferença, né, de tentar viver pela lei de Moisés, que era um tema muito comum para aquela igreja, já que boa parte dos cristãos de Roma, eles eram judeus e a outra parte que não era judeu conhecia bem a lei de Moisés. Então Paulo separa e até usou a metáfora do casamento e da viuvez, né, falando, olha, assim como a viúva ela não está mais sujeita à lei do casamento, da mesma forma os cristãos não estão mais sujeitos à lei de Moisés, porque estamos mortos para essa lei, porque morremos junto com Cristo. Nós nos entregamos a Cristo e a morte dele também significa a nossa morte para a lei. Paulo discorreu sobre isso até aqui e agora diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não é aqui que Paulo trata de um outro tema que eu vou puxar agora para você saber. Paulo, ele foi um homem extremamente humilde. E ele tomava muito cuidado com as palavras quando ele falava de si mesmo, o que é um ótimo exemplo para nós. E, em certa ocasião, ele revela algo que nós entendemos, a cristandade tem entendido nesses 2000 anos,
que ele estava de uma maneira muito sutil falando dele mesmo. Que ele teria sido, ele fala de alguém, né? Alguém, provavelmente ele, foi arrebatado aos céus e viu coisas que nem mesmo são lícitas ao homem falar e que não são possíveis de expressar. Ele fala, olha, nunca veio ao olhar do ser humano, nunca veio nem a mesma audição do ser humano as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Então esse Paulo, que sabe o que vem pela frente, escreveu para a gente isso, que ele considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada. E quando Paulo fala sofrimento, eu preciso lhe dar o contexto. Não é o contexto nosso atual, de você que, por exemplo, mora no Brasil, que fala português, que me vê aqui. É o contexto dos cristãos do primeiro século. Paulo está falando para uma comunidade e esse Paulo já perdeu amigos assassinados pelo poder porque eram cristãos. Esse Paulo já foi torturado por ser cristão. Esse Paulo acompanha os sofrimentos da igreja que sofre por seguir a Cristo. É como hoje a gente tem a desgraça que acontece aos cristãos em países como a Coreia do Norte, onde é crime ter religião, qualquer uma que seja, e pessoas são torturadas até a morte por terem uma religião. Paulo está falando de sofrimento numa medida que nós, que vivemos de uma maneira relativamente confortável, temos acesso à internet, liberdade, podemos falar da Bíblia, podemos ler publicamente. Eu posso aqui ter um canal na internet dedicado a falar da Bíblia. Nós não conseguimos alcançar o valor dessa palavra sofrimento quando ela é escrita pelo apóstolo Paulo e quando ela é lida pela comunidade em Roma, que sabia que ali pertinho, nas arenas, não era só o Coliseu, haviam outras arenas. Pessoas eram lançadas à morte por um simples capricho do imperador, simplesmente para divertir a multidão. Sim, faziam isso com criminosos, o que não se deve fazer nem com um criminoso, né? Mas também com pessoas que de alguma maneira desagradavam o imperador. E não demorou muito para que muitos leitores originais dessa carta se vissem lançados aos leões, aos gladiadores. Alguns foram crucificados em estradas que davam acesso à capital Roma, e durante a noite eram feitas fogueiras e essas pessoas eram queimadas vivas para iluminar a estrada. Quando Paulo fala sofrimento, ele está falando disso. E ainda assim, falando de sofrimentos que eu e você não conseguimos imaginar, ele diz que esses sofrimentos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, seja qual for a dimensão que você conseguir alcançar, ou que talvez você que me escute, de fato viva sofrimento. Existem pessoas, sim, hoje, que sofrem o que para nós é impensável. Seja o que for, a glória que em nós há de ser revelada não tem comparação esse sofrimento com essa glória. Não existe uma escala de medida em que caibam as duas coisas. Se você conseguir uma medida que couber o sofrimento, a glória que o Senhor tem para você não cabe na mesma escala, seja qual for a que você adotar. E aí Paulo agora prossegue com esse raciocínio, costurando essa ideia em algo que vai além de nós, pessoas. Ele fala que a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, a criação, ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Uma frase longa, com um raciocínio muito bonito. Isso aqui é o seguinte, quando eu e você olhamos ao redor, nós não vemos só pessoas que estão decadentes e presas ao pecado. Vamos lembrar que todos nós somos carentes da graça de Deus. A diferença é que os cristãos já assumiram essa carência e receberam essa graça. Mas todos nós dependemos, todos nós caímos no pecado. Mas quando a gente olha ao redor, a gente não vê só pessoas que sofrem por causa do pecado. A criação de Deus como um todo sofre. Eu sou daqueles que prefere usar o termo criação,
do que o termo natureza. Ainda que o termo natureza esteja correto. Por quê? Porque muitas vezes que a gente fala natureza, tem sido dada uma conotação de algo independente de Deus, de algo que Deus não participa, de algo que Deus não criou, como se fosse uma entidade autônoma. Alguns, inclusive, acreditam que a natureza é até uma deusa, né? Algumas coisas do paganismo antigo que acabaram vindo contaminar ideias fracas nos dias de hoje. Então eu gosto de falar em criação, porque quando a gente fala a palavra criação, a gente lembra que há um Criador. Então, a gente quando olha ao redor e vê a criação, nós percebemos que tem coisas que a criação está sofrendo e que ela não fez o pecado. Porque o pecado é da natureza humana. Nós é que temos o arbítrio para escolher entre o certo e o errado, escolhemos o errado. Por que a natureza sofre? Por que existe sofrimento, mesmo que o ser humano não vá lá botar a mão? Eu não estou falando da pessoa, por exemplo, que, sei lá, atropela um animal na estrada, ou alguém que toca fogo na mata. Imagine a criação lá intocada, no meio da selva. Existe sofrimento. Por quê? Por nossa causa. Por causa do pecado. O pecado é uma contaminação que extravasa e ultrapassa os limites do ser humano e contamina a própria natureza. Quando nós pecamos, e o que o texto sagrado fala é isso, a natureza foi submetida também à inutilidade, não por escolha própria. Mas Deus fez isso. Por que fala? Não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Nós não temos poder para sujeitar a natureza a alguma coisa. Satanás não tem poder para isso. Então, a alternativa aqui é Deus. Deus sujeitou a natureza. E ela, a própria natureza, ela está na esperança de que ela será liberta dessa escravidão. Escravidão da decadência. E quando? Quando nós, filhos de Deus, quando nós alcançarmos a nossa liberdade em Cristo, a plenitude, a própria natureza será restaurada. Me parece, e aqui eu vou tomar muito cuidado com as expressões que eu vou usar, eu vou dizer aqui, me parece que não seria viável o ser humano decadente viver no meio da natureza perfeita. Então, para que a nossa vida fosse viável, Deus também sujeitou a natureza, para que nós tivéssemos viabilidade de vida. Me parece que a nossa existência pecaminosa, ela se torna incompatível com a perfeição, ao ponto que a perfeição nos destruiria. Me parece que é isso. É mais ou menos aquela ideia que às vezes eu brinco, né, com amigos, que eu até com desconhecidos, mas que o assunto vem, né, sobre a igreja que é melhor e tal, e alguém fala assim naquela ideia de igreja perfeita. E eu sempre digo, se um dia eu encontrar a igreja perfeita, eu vou atravessar por outro lado da rua e eu vou passar bem rápido, não vou nem olhar. Porque eu não quero estragar, né? Sou eu, humano, pecador. Se eu encontrar a igreja perfeita, eu não vou estragar, eu vou passar longe. Essa é a ideia. Nós somos incompatíveis com a perfeição e precisamos reconhecer isso. Então a própria natureza espera essa redenção. Quando nós lemos as profecias a respeito da restauração de todas as coisas, que algumas pessoas chamam de o fim, e nós cristãos pensamos no nosso grande começo, nós lemos, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, nós lemos que há muita informação sobre a criação. Eu acabei de falar agora natureza por hábito, não é? Mas vamos lá, criação. O profeta Isaías, por exemplo, ele fala da criação redimida. E ele usa várias figuras poéticas para isso, como a criança lá, botando a mão, brincando com cobras, né? Como o leão pastando ao lado do boi. E a gente, quando vai lá olhar para o livro das Revelações de João, que é o Apocalipse, só para você saber, a palavra Apocalipse em grego quer dizer revelação, tá? Apocalipse não quer dizer fim, quer dizer revelação. Tanto que em inglês o nome do livro é Revelations, né? Quando a gente vai ler as Revelações de João, no livro do Apocalipse, a gente percebe que existe uma nova criação acontecendo. Existe uma redenção de todas as coisas. Então, a criação que está ao nosso redor, ela aguarda a nossa manifestação plena dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Aqui essa figura, ela merece a nossa atenção. Vamos lá, dores de parto. Vamos tentar raciocinar juntos aqui a sequência que Paulo está traçando quando ele fala em dores de parto e não fala, por exemplo, em dores de morte. Eu vou aqui puxar o exemplo de um soldado ferido no campo de batalha e que as dores elas vão se acrescentando. Ou de uma pessoa com uma doença terminal
e as dores vão se acrescentando. E quando a dor chega no ápice, é o fim, é a morte. No parto não é assim. No parto existe um crescente de dor, e quando a dor chega no ápice, vem o quê? Uma nova vida chega a esse mundo. Então Paulo fala que as dores que a natureza está sofrendo não são dores de morte, elas são como dores de parto. São como dores que são um prelúdio para um grande momento, um momento de vida. O próprio Jesus usou essa mesma figura. Mas sobre isso, nós vamos tratar mais no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua companhia, como tenho lhe pedido. Se esse vídeo lhe ajudou, faça uma coisa que eu lhe peço. Mande para alguém. E volte na próxima também, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.